Olá, estamos aqui para discutir um assunto bem difícil, que é o rastreamento de neoplasias no paciente com colangite esclerosante primária. Para isso, a gente juntou um time multidisciplinar. Temos o Rogério, que é hepatologista clínico, o Wilson, que é endoscopista, eu sou Jaime, radiologista, e o Antônio Eiras, também radiologista focado em abdômen. E a gente vai basear essa discussão num caso clínico que começa em 2019, um paciente masculino de 57 anos. Ele é previamente rígido, aqueles pacientes que aparecem com um exame de gama-GT aumentado, totalmente assintomático, e tinha um histórico de ter feito uma colecistectomia há 10 anos. A gente tem alguns exames laboratoriais, uma gama-GT de 254, uma fosfatase alcalina de 711 e um CA19-9 inicial de 62. Rogério, você tem alguma... Como é que você investiga esses pacientes com aumento de enzimas colestáticas? Assim? Bom, olá. Esse paciente é um paciente que tem aumento de enzima hepática, de canaliculares, né? O dia a dia do hepatologista, o consultório é basicamente alterações de enzima. Esse paciente que tem uma fosfatase bastante aumentada, né, e uma gama-GT bastante aumentada, as duas juntas, indicam que pode ter algo na via biliar, seja obstrutivo, seja não obstrutivo. Esse paciente que já veio com CA19-9 um pouco mais alto, 62, ele fundamentalmente, além da propedêutica normal de pesquisa de doenças autoimunes, exclusão de droga, excluir colangite biliar primária, né, antimitocôndria, embora seja masculino, fala um pouco menos, ele vai acabar ganhando uma colangiorressonância por causa do CA19-9 um pouco mais alto. Se ele tivesse um CA19-9 normal, talvez eu fizesse um exame de imagem, não colangiorressonância no início. Ele fez uma ressonância magnética inicial, que foi uma ressonância sem colangio-ressonância, foi só as imagens anatômicas, que mostrou um padrão de hepatopatia crônica, né, genérico, e uma mínima ectasia de veias biliares que foi atribuída inicialmente à colecistectomia. Ele também tinha dados de fibrose baseados em elastografia, um fibroscan e um ARF, que mostravam fibrose acentuada. Essas imagens aqui, Antônio, que você tem algum comentário a fazer? Então, a gente tem um estudo dinâmico, né? Com fase sem contraste arterial portal e tardia, uma ponderação em difusão, uma ponderação T2. Nitidamente dá para ver o fígado de contorno irregular, né? Um sinal heterogêneo, um padrão bem de hepatopatia crônica. Sob o ponto de vista assim, da gente tentar extrair a etiologia desse processo, a gente sabe que é difícil, né, no contexto das hepatopatias crônicas. Mas, assim, especificamente em CEP, uma situação que agrega muito é a colangiorressonância. Então, se a gente pudesse, nesse momento, agregar a colangiorressonância à ressonância magnética do abdômen, talvez fosse interessante para a gente tentar orientar esse diagnóstico dessa hepatopatia para uma CEP. Esse caso, então, foi levado para a reunião multidisciplinar e optamos justamente por isso, né? A gente acha que a colangiorressonância é necessária para dar essa visão mais global da via biliar, assim. E aí foi esse exame aqui. O que você acha, Antônio? Então, ali, assim, a gente tem, né, a colangiorressonância, né, nitidamente a gente observa uma proeminência de ductos biliares até intrahepáticos, uma irregularidade das paredes desses ductos, alguns graus de discreta estenose com mínima ectasia montante, né, comprometendo a via biliar intra e extrahepática, né? Ali no ducto hepático comum, né, tem um afilamento, né, do ducto, uma irregularidade das paredes, né, ali o coto cístico um pouco ectasiado. Tá? Então esse é um padrão, Jaime, que eu até gosto de pegar nos exames, porque ele dá mais confiabilidade no diagnóstico de colangite esclerosante primária. A gente sabe que atualmente a colangiorressonância é o método de eleição de fazer esse diagnóstico de forma não invasiva, né? Fases iniciais, às vezes a gente não tem nem essa exuberância de achados para fazer esse diagnóstico. Então, um padrão bem típico de uma colangiopatia inflamatória, e dentro desse contexto a CEP é a principal etiologia para esse processo. Aqui tem umas imagens anatômicas e a gente tem esse espessamento da parede do ducto aqui, que é um corte bem no plano dessa estenose aqui. Isso te preocupa de alguma forma? Então, habitualmente a gente pode ter esse espessamento parietal nas colangites em gerais, especialmente as inflamatórias. Mas uma das formas de apresentação de lesão tumoral é a infiltração periductal, que se manifesta por imagem por um espessamento da parede do ducto. Então a gente às vezes tem que ter muito cuidado, né? Ou ter o controle evolutivo, ou agregar outros métodos para poder interpretar isso e fazer o diferenciamento entre uma colangite, talvez mais ativa, e um processo inicial neoplásico. É uma situação, às vezes, de difícil conduta, Jaime. Wilson, essa estenose longa aqui, bastante irregular,
e com esse espessamento parietal a gente ficou um pouco preocupado. Quais seriam as opções que a endoscopia poderia trazer para esse diagnóstico, para essa investigação aí? Antes de mais nada, obrigado pelo convite, estar conversando com vocês aqui. Na verdade, a doença da via biliar na colangite esclerosante é tudo que o endoscopista não quer, né? Realmente a gente tem, por alguns motivos. Primeiro que a gente sabe que investigar esse tipo de estenose, a gente utilizaria aí a CPRE, e para a gente tentar fazer um diagnóstico ou por citologia ou por biópsia dessa lesão. Só que a gente sabe que a sensibilidade e especificidade desses métodos são baixos. É uma via biliar que a gente vai jogar contraste, então a gente tem um risco de colangite bacteriana associado. E a doença da via biliar na colangite esclerosante é diferente das outras doenças, como, por exemplo, um colangiocarcinoma no epitélio virgem, porque antes de aparecer o tumor, a gente tem processo fibrótico, a gente tem processo inflamatório, e isso dificulta muito a abordagem endoscópica desses pacientes. Então, a gente tem a oferecer, sim, seria uma CPRE para fazer um escovado, para fazer uma biópsia. A gente tem também a colangioscopia para fazer isso. Mas eu acho que nesse momento, o diagnóstico inicial, o paciente não está emagrecido, o paciente não está ictérico, e o Antônio Eira já deu uma dica ali de que o controle evolutivo não estaria errado. Nesse momento, eu não encostaria nessa via biliar, não. Bom, o paciente, a gente fechou então esse diagnóstico de colangite esclerosante e entendemos que essa era realmente uma imagem para ser acompanhada, e ele começou o ursacol e foi solicitado uma endoscopia e uma colonoscopia. Rogério, alguma coisa clínica que você queria comentar no acompanhamento desses pacientes com colangite esclerosante? No caso aí, o ursacol, embora não tenha evidência científica que melhora a progressão da doença, a gente usa uma dose no seu peso do paciente, né? Mas a gente usa uma dose um pouco mais alta, pode chegar até 23 miligramas por quilo, né? A gente costuma usar uma dose mais alta. Uma vez que ele é cirrótico, a endoscopia para excluir varizes de esôfago, e a colonoscopia ela é fundamental porque a colangite esclerosante primária está muito associada com a retocolite ulcerativa, né? E esses pacientes com retocolite, eles têm, pela retocolite, um risco maior de câncer de cólon, né, que precisam fazer rastreamento, e eles acabam com a colangite esclerosante primária, o risco de câncer de colo é muito maior do que num paciente que tem só retocolite ulcerativa. Então ele vai fazer, além de um screening para colangiocarcinoma, ele deve fazer um screening também para câncer coloretal, e lembrar que esses pacientes que têm colangite esclerosante primária, eles têm um risco um risco aumentado para câncer de vesícula. Então, que a gente precisa se atentar caso apareça pólipo, essas coisas. A gente acaba não falando muito, mas é importante também. Bom, o paciente seguiu em acompanhamento 2 anos depois, até após a pandemia. O CA199 dele tinha aumentado bastante e agora a endoscopia estava com varizes de esôfago, ele estava começando a apresentar sinais de hipertensão porta. Essas aqui são as imagens dele. À esquerda, o exame inicial, e depois à direita, o exame de controle. O que você comenta dessas imagens aí, Antônio? Então, evolutivamente, parece que piora no exame é o lobo esquerdo, né? A gente vê uma dilatação significativa ali no ducto biliar esquerdo, que a gente chama de estenose dominante, né? É um red flag, é um sinal de alerta, né? Para a possibilidade de uma complicação até neoplásica. Tá? Então tem que vigiar bem essa região, né? Infelizmente, os métodos de imagem, por ser uma lesão infiltrativa, pequena, ductal, né? Eles não têm uma sensibilidade diagnóstica muito elevada, né? E aí eu estendo além da colangiorressonância, até o próprio PET pode ser limitado nesse tipo de paciente. E aí que eu acho que a gente tem que agregar outros métodos e uma avaliação multidisciplinar desse paciente para entender melhor a causa dessa estenose localizada da via biliar. A gente tem aqui algumas imagens seccionais, mostrando ali o ponto da lesão. Não tinha uma massa, não tinha nenhuma alteração mais focal, assim, mas isso te deixa tranquilo? Não, ainda não. Eu acho que a gente precisa explorar isso aí, porque uma das formas, um dos dados indiretos do colangiocarcinoma no contexto da CEP é exatamente uma estenose dominante, tá? Então, talvez o Wilson possa ajudar a gente, né? Um controle evolutivo até por imagem estreito, mas eu acho que a gente tem que agregar método aí para entender melhor essa situação. Wilson,
A estenose lá embaixo continuou igual, ela não mudou muito, então a gente ficou mais tranquilo com relação a ela. Essas estenoses intrahepáticas aqui, a endoscopia tem alguma coisa para oferecer nesse caso? Como a coluna esclerosante é traiçoeira, né? A gente estava preocupado com o colédoco, né? E o colédoco está quietinho ali, não causou absolutamente nada. E apareceu uma lesão dominante ali à esquerda. O CA199 subiu. Apesar de que CA199 só serve para deixar a gente mais ansioso, né? Que é um samba de crioulo doido. Mas eu acho que esse paciente ele tem que ser estudado. A gente tem que, de alguma forma, conseguir material para isso, para tranquilizar todo mundo e também para a gente definir a conduta. Ainda mais que a gente pode oferecer o transplante para esse paciente, um paciente jovem, um paciente que não tem massa. E uma forma que a gente tem de abordar isso é a associação da endoscopia com a radiologia intervencionista. Tá? A radiologia intervencionista acessa muito fácil essa dilatação da via biliar à esquerda, ela passa um fio guia, dependendo do tamanho ou não do ducto. Eu acho que aquele ducto ali dá para entrar o colangioscópio, que ele é bem fininho. Se não der também, a radiologia tem como dilatar isso para a gente. E através da colangioscopia a gente consegue olhar. É muito interessante que a colangioscopia, a parte visual na colangia esclerosante é muito importante. Ou seja, só você olhar, você consegue dizer realmente se é uma coisa inflamatória e fibrótica ou é neoplásico. Porque os patologistas ajudaram a gente muito diferente da endoscopia da colono, que as lesões de via biliar elas crescem, elas não ficam planas, não ficam vermelhinhas, elas crescem, então cria nódulo, fica uma coisa mais papilar. Então, na visualização, a gente tendo isso já ajuda na possibilidade diagnóstica e tem como fazer biópsia. Então, a gente passa um force biópsia por dentro do colangioscópio e biopsia isso vai ajudar e muito no diagnóstico. A sensibilidade na via biliar com colangiocarcinoma sem ser colangite esclerosante, em torno de 80%. Na colangite esclerosante, isso cai para 60%. Tá? Bom, esse paciente, então, seguiu em acompanhamento. A gente não conseguiu material na época, e a gente fez alguns exames de rastreio, pulei algum tempo aí. E em 2024, o paciente com CA199 continuava elevado. O MELD dele agora era de 11. E aí é que estão algumas imagens evolutivas. Você pode comentar, Antônio? Então, são, na verdade, acho que 3 colangios, né, de datas 19, 21 e 24. Considerando essa 24 aí, aquele ducto que a gente estava preocupado, ele dilatou mais ainda. Né? Então, possivelmente, a estenose aumentou. Então, a questão evolutiva está certa. São 3 anos, né, Jaime? Isso. Mas, evolutivamente, a estenose aumentou a dilatação. Ainda é de preocupação essa dilatação segmentar. As imagens anatômicas aqui, mostrando também evolutivo. Assim. O que você acha dessa coisa da morfologia hepática? Eu acho que ele piorou clinicamente, né, e, radiologicamente, né, desse parênquima hepático. Né, um contorno mais irregular, um volume menor de fígado. Então, possivelmente está piorando também em função hepática. Né? Do ponto de vista de imagem, um prognóstico pior evolutivamente. Esse trabalho aqui que eu busquei, esse paciente acabou que a gente não fechou um diagnóstico de colangiocarcinoma. Né? A gente está mostrando que as imagens são difíceis de interpretar, a gente não tem esse diagnóstico de colangiocarcinoma. Eu achei esse trabalho aqui um trabalho prospectivo de acompanhamento de pacientes com colangite esclerosante. Acompanharam 512 pacientes e 2% evoluíram para colangiocarcinoma ao longo do tempo. E o principal marcador era justamente a presença de uma estenose dominante. Então, pacientes que tinham estenose dominante tinham uma chance muito maior de desenvolver colangiocarcinoma, e foi o único marcador que eles encontraram. Esse paciente tem tido alguns surtos de colangite e está com varize de esôfago, e estamos pensando em transplante para ele. O que você acha, Rogério? Como é que é o transplante no paciente com colangite esclerosante? Bom, para colangite esclerosante é indicado, o paciente jovem acaba sendo a indicação clássica como outras hepatopatias. Ele seria talvez por colangite de repetição. O grande problema, entre aspas, da colangite esclerosante primária é que tem uma recorrência alta no pós-transplante, né, em torno de 30%, né? Mas, assim, se ele tiver indicação, não veria problema, não.
Outra coisa que a gente acabou focando muito nesses pacientes com com cirrose por CEP, no colangiocarcinoma, mas não pode esquecer que eles podem desenvolver HCC também, né? Como os cirróticos clássicos. Né? Mas acho que se for o caso, não vejo problema na indicação do transplante, não. Bom, então, como a gente já estava falando no início, é um tema desafiador, as imagens são complexas, são difíceis. Acho que o rastreio é basicamente isso, fundamental, acompanhar as imagens, acompanhar de perto, ter alguém experiente que saiba comparar as imagens e buscar justamente essas estenoses dominantes. É ali, provavelmente, que a gente vai focar e procurar mais os tumores. Mas, como o artigo mostrou, um assunto ainda não resolvido. A maioria dos pacientes, quando abre o diagnóstico, são pacientes graves. A gente ainda não consegue melhorar muito a perspectiva desse paciente. Queria agradecer à mesa aqui a presença, a todos. Acho que foi uma ótima conversa. Espero que a gente tenha esclarecido o assunto para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.